sejam bem-vindos a mais um PulsoCast, a voz da enfermagem em cada batida. Eu sou a Thaís, acadêmica do terceiro semestre de enfermagem. Eu sou a professora Jéssica e hoje estamos trazendo um tema que eu gosto bastante. O tema do nosso podcast é Entre Linhas da Atenção Primária à Saúde. Para isso, eu vou começar falando do currículo extenso que a gente tem da nossa querida enfermeira que está conosco aqui. Ela é enfermeira formada pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, especialista em saúde coletiva, enfermeira da atenção primária há 9 anos, há 11 anos, sendo que 9 na CESAL, preceptora da residência multiprofissional em saúde da família na CESAL Fiocruz e atualmente é enfermeira da CESAL de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente vem com a nossa Fabiane Gerotti. Obrigada, Fabiane, pelo seu aceite. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a minha vivência, poder compartilhar com vocês. Agradeço muito pelo convite. A gente agradece, honra, né? Fabi, pode chamar assim? Claro, é sempre Fabi. Até meus pacientes me chamam de Fabi. Fabi, eu queria que a senhora começasse contando como foi a época da faculdade, se sempre enfermagem foi uma vontade da senhora e como a senhora entrou nessa parte da saúde da família, assim. Bom, inicialmente eu sabia que eu queria alguma coisa da área da saúde, né? Na minha família não tenho ninguém que trabalhe diretamente com saúde. Minha mãe, ela era servidora pública do Previsul, que hoje em dia é CACEMI. Sim. Então, eu tive essa vivência de estar ali presente. Então, eu senti muito essa questão de querer estar na saúde, de querer trabalhar com isso. E como eu não tive muita essa vivência de SUS, por conta de estar sempre em plano de saúde, o enfermeiro, ele não está tão presente, né? Visualmente, né? Sim. Nos planos de saúde. Então, eu não tinha muito essa visão do que era ser um enfermeiro. E aí sabia que eu queria ser médica ou farmacêutica, alguma coisa assim. Algo na área da saúde. E aí quando eu saí do ensino médio, eu falei, não, vou ter que ser médica. E aí eu até tentei estudar e tal, mas eu fui de escola pública a vida inteira. E aí eu falei, cara, será que não tem outra coisa que eu possa tentar, que eu possa fazer o cuidado de uma forma que eu consiga ajudar as pessoas? E aí eu comecei a ler sobre enfermagem, conheci algumas pessoas que trabalhavam com isso e comecei a me interessar muito. Mas eu acho que foi na faculdade que me deu aquele feeling mesmo de dizer, não, é isso que eu quero. E assim, foi muito, muito interessante porque era algo que eu não pensava antes. E hoje em dia é algo que eu não penso em fazer outra coisa. Geralmente é assim, né, Fabi? Falando um pouquinho da atenção primária à saúde, né? A gente sabe que o nosso podcast é voltado para a nossa comunidade acadêmica, aqui representado pela Thaís, né? Mas a atenção primária a gente não vê ali nos primeiros semestres, geralmente, quando a gente fala no quadro, né? E aí, explica para nós um pouquinho, assim, qual é o objetivo da atenção primária à saúde? Então, na minha formação, já foi diferente. Né? Já foi um dos primeiros. Sim, eu tive uma formação pela Universidade Estadual, era anual, e no segundo ano a gente já foi para estágio. Então, a gente começou o estágio na saúde pública, a gente nem teve contato com o hospital de primeira. Sim. Então, a gente já começou ali. Então, aí eu comecei a ter um olhar mais aguçado sobre isso. E eu comecei a entender o que era saúde pública verdadeiramente, porque eu ia só tomar vacina. Pra mim, basicamente, o resumo era isso, né? Era. Da PS. E aí, quando eu fui pro estágio, eu percebi que o enfermeiro, ele tinha múltiplas funções e a autonomia que ele tinha ali era muito grande. Então, trabalhar com prevenção, trabalhar com a comunidade, você entender o que a comunidade precisa, né? Você entender o que a comunidade tem de diferencial, você ouvir o que eles precisam. Sim. E isso foi muito legal, né? Participar dessa experiência, e eu acho que me tocou bastante para que eu pudesse pensar nisso mais para frente. E a atenção primária é isso, né? A gente tem muita vivência hospitalar, a gente fala muito de hospital, de urgência, emergência, né? De estar em UTI, e a gente acaba deixando um pouquinho, né, a atenção primária. Sim. E é um lugar onde tem múltiplas funções, porque é igual eu falo para as minhas residentes. Quando você está na emergência, na urgência, você estuda lá o ATLS, você sabe que você tem que fazer aquilo, e você acaba meio que repetindo sempre as mesmas coisas. Na atenção primária, não.
Você vai atender desde uma criança que está vindo para fazer uma puericultura, que é o atendimento da criança sadia, até um senhorzinho idoso que está lá com um pico hipertensivo, não sabe tomar seus remédios. Então, você nunca sabe realmente o que vai ter naquele seu dia. Seu dia, ele é totalmente diferenciado. Você não sabe se vai vir a Dona Maria ou o seu João naquele dia. Então, eu gosto dessa dinâmica que tem. Que é sempre diferente, né? Sim. Sempre tem alguma coisa diferente. E muitas coisas, é o que ela falou, né? De múltiplas funções, né? Você acha que foi na faculdade que você olhou para a atenção primária e falou, é isso que eu quero ou não? Não, eu gostava muito de pediatria. E eu até falo, né, sobre a questão da pediatria. E aí eu saí em dúvida, sabe? Eu não sabia se eu ia para a área da pediatria, se eu ia... E até quando eu saí, eu fiquei pensando sobre isso. Se eu entrava numa residência de pediatria, se eu realmente queria aquilo. Mas o meu primeiro emprego foi na atenção primária. Eu me lembro que eu trabalhei 1 ano e meio no interior. E foi aí que eu falei, não, é isso, realmente. Eu tinha essa dúvida. Entendi. Ali. E aí que eu falei, não, é isso que eu quero. Apesar das dificuldades que eu passei, porque você trabalhar no interior, realmente, a atenção primária, ela é uma só. Se a gente for olhar na Política Nacional de Atenção Básica, porém, cada município tem a sua legislação. Particularidade também, né? Porque, por exemplo, eu trabalhei no interior do Mato Grosso do Sul e eu não podia fazer muitas coisas. Eu era muito limitada à questão de gerenciamento. Não tínhamos um gerente, um enfermeiro, ele ficava apenas no cuidado burocrático. Então, assim, eu ia desde resolver problema de recepção a buscar folha sulfite na Secretaria de Saúde, né? E quando eu fui... E ali, mesmo ali eu já gostei, sabe? Apesar de não ter tanta autonomia. E aí eu voltei pro hospital e eu senti alguma coisa diferente, sabe? Do posto, da primeira experiência, eu fui trabalhar no hospital de novo. Trabalhei em pediatria, amei, tudo, mas parecia que faltava alguma coisa. Parecia que eu tava me sentindo presa. E aí foi quando eu fiz o concurso e vim pra Campo Grande para trabalhar na prefeitura de Ituaí há 10 anos quase. E hoje em dia é muito gratificante você trabalhar tanto tempo e cada dia você aprende uma coisa nova. E aí eu tô na residência e é algo muito diferente, porque a gente tem uma dinâmica de trabalho diferente. Então, foi aí que foi depois que eu saí mesmo que eu decidi. E é isso que eu falo para algumas pessoas que saem da faculdade, tem muitos residentes que saem da faculdade, falam, eu entrei na residência porque eu não tinha outra coisa, acabei entrando, e aí na residência ele acaba se apaixonando. Sim. É muito complexo isso, mas... Mas que bom que, né, que você apaixona. Porque imagina, trabalhar e não gostar. Porque realmente, é o que eu falo, cada pessoa tem um perfil para alguma coisa. Sim. Verdade. Eu não me imagino, a não ser dentro de uma ambulância. Viu? E eu já não. Eu falo para meus colegas que trabalham na SAMU, falei, gente, não dou conta. Primeiro que eu tenho cinetose, eu já vou ficar toda tonta. Segundo que não é algo que eu me sinto confortável. E eu falei assim, imagina se todo mundo gostasse de uma coisa só. É verdade. Como seria? É isso. Né? Então é importante. Ainda bem que né, cada um se encaixa. Mas é cria de professor Edson. É cria de professor Edson. Cria de professor Edson, é isso mesmo. Aproveitando que a senhora falou que todo dia a gente vê alguma coisa diferente, teve algo que a senhora só aprendeu na prática mesmo? Que não foi ensinado antes? Eu acho que muito essa questão do olhar que a gente tem, né? A gente aprende muito na faculdade a questão científica. De que eu tenho que ensinar a população a fazer isso. Eu tenho que ensinar o senhorzinho a usar o remédio. Eu tenho que ensiná-lo. Quando, na verdade, a gente aprende muito com eles, né? Então, a gente tem que ouvir. Muito, né, Fabi? Muito, nossa. Muito. Eu me lembro uma vez que chegou um senhor e falou assim, eu tô usando barbatimão no meu curativo. Eu falei, meu Deus, o que é barbatimão? Eu falei, não sei o que é. Vamos ler? E aí, amanhã o senhor volta pra gente conversar? E, então, assim, algumas coisas você vai aprendendo, você vai ouvindo, né? E você vai conseguindo entender. Mas uma das coisas que eu mais entendi foi a questão de que eu achava que eu tinha que saber tudo. Eu saí da faculdade e falei assim, não, eu fiz uma faculdade e agora eu tenho que saber tudo. E, na verdade, não. Eu me punia, sabe? Eu falava, meu Deus, como que eu não sabia disso? E, na realidade, não, né? Você tem que ir aprendendo aos poucos e tudo vai mudando, né? Na atenção primária, tudo muda. Em qualquer uma, né? A TLS, qualquer área, vai sempre mudando. Então, eu acho que
isso a faculdade ela não te ensina, né? Não. E até pegando esse gancho, assim, que momento que você percebeu, né? Que ouvir o paciente, ter aquela escuta qualificada, faz diferença, além de exames, de qualquer procedimento, qualquer técnica assistencial que a gente possa ter no cuidado com aquele paciente ali da atenção primária. Eu acho que foi nos momentos em que eu via realmente a realidade da pessoa. Porque você falar pra ele que ele não pode comer carboidrato. E muitas vezes é a única coisa que ele tem na casa dele. Hoje nós estávamos fazendo uma Sim. ação numa comunidade, uma ocupação, onde as pessoas não têm alimento. E aí era uma pessoa que era diabética. E aí como é que você vai falar com uma pessoa que é diabética, que ela não pode comer carboidrato, sendo que ela não tem proteína, ela não tem verdura, ela não tem legume. Então eu tive que entender que eu precisava adaptar a minha fala e adaptar aquilo que eu estava, né, tentando entender. Então, hoje em dia, quando eu vou fazer visita domiciliar, né, que a gente chama de atendimento domiciliar hoje, eu entro na casa, eu vou olhando o que tem, eu vou Observa, tentando né? entender. E a gente não fica só nisso, né? A equipe multiprofissional nos ajuda muito, porque aí a gente vai atrás de alimento, a gente vai atrás de subsídio para tentar ajudar. Mas é ouvir o seu paciente. Muitas vezes a gente fica falando, não, o senhor tem que comer isso, 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 tá bom? Então tá bom, tá? Tchau, seu João. Fica no robô, né? Vai lá, meu querido. É Aí o aquilo e seu João. pronto. Seu Seu João vai João. voltar e não vai fazer nada disso. Seu João volta com a glicemia lá em cima e você não conseguiu ouvir ele. E eu falo muito sobre a gente tem, né, os princípios do SUS, e um deles é a longitudinalidade, que é aquilo, você criar um vínculo e você conseguir ouvi-lo por todo esse tempo. Você ouvi-lo na primeira consulta, às vezes você não consegue resolver aquilo, né? Você tentar entender, na segunda consulta talvez ele te fale um pouco mais, na terceira consulta talvez ele te fale mais. O ACS também é uma ferramenta extremamente importante, porque a gente fala que é saúde da família e fofoca, né? Que ele vai te contar. Essa eu não sabia. Saúde da família e Só fofoca. explicando um pouquinho, o ACS é o agente comunitário de saúde, Isso. que ele faz parte da equipe, né? Então, quando a gente fala saúde da família, tem lá o médico, o enfermeiro, o técnico, e o agente é aquele que fica ali naquela região, né? Onde ele vai conhecer as pessoas, as casas, e traz, né, para nós da Recebam A equipe, fofoca, no a caso. fofoca. Recebam seu agente de saúde, gente, porque ele é muito importante. Ele tem um papel fundamental, porque o agente de saúde é aquele cara que vai chegar lá na casa das pessoas, vai entender qual que é a dificuldade, ele vai trazer pra gente a fofoca, né? Ele vai trazer pra gente qual que é a dificuldade daquela família, o que que tá acontecendo. Muitas vezes, né, a gente tem alguns problemas que a vizinhança conhece, e que eles não conseguem resolver, mas que talvez a gente consiga, né? Idosos que são deixados, né, em Sozinhos. casa, negligência familiar, negligência de criança, até a questão de terrenos baldios, a gente sabe, a dengue tá aí, então eles estão aí, eles não... De olho em tudo, né, E eles não Flavinha? estão para atrapalhar, né? Eles têm muita Não, dificuldade, assim, de entrar nas casas. E o agente de saúde, ele tem que entrar nas casas, ele tem que conversar, ele tem que orientar, é o papel deles. E muitas vezes eles têm muita dificuldade porque as pessoas não recebem eles. Sempre uma porta na cara, né? Uhum. Nem todo mundo é tão acessível assim. Não, tem muita dificuldade. Então, E- realmente. E como que lida com essas situações complexas? Como que a senhora lida? Tipo, abandono, violência doméstica, fome, dos pacientes que chegam. Perfeito. A gente tem muito, como que eu falei, né? A atenção primária, ela é formada por uma equipe multiprofissional. Uma equipe multiprofissional, ela é formada por enfermeiro, médico, agente de saúde, né? Como a Jéssica abordou. Nós temos a EMUT, que é o antigo NASF, que é a equipe multiprofissional. Eles são uma equipe que dá apoio à saúde da família. Geralmente, eles estão aí ligados a 3 unidades de saúde e eles dão esse apoio. Então, aí ele tem fono, físio, nós temos assistente social, né? Temos todas essas categorias que ajudam. Certo. Então, a gente geralmente age multiprofissionalmente. Eu tenho um caso que eu tive de uma menina que ela estava sofrendo violência doméstica e uma agente de saúde trouxe para mim. Ela falou assim, olha, a vizinhança não quer abordar e tudo mais. E eu falei, não, vamos fazer uma visita para tentar entender o que está acontecendo. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente sabe que nós não temos amparo, muitas vezes, nessas questões, né? De violência e tal.
Porque tem comunidades em que a gente tá dentro, mas a gente tem que ter muito respeito por aquele local. Sim, nós temos pela realidade da Sim. região, né? Tem uma realidade de violência muito grande. Em Campo Grande, a gente imagina que não tenha, mas a gente tem uma área que é uma área mais suburbana, onde a gente tem muita violência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente foi, abordou, chamei, nesse caso, eu até chamei elas para fazer um curso de puericultura, que é o atendimento à criança saudável. Nós fomos, abordamos, e numa entrevista com a criança, né, eu pedi, olha, posso ficar com ela aqui pra gente conversar? E aí fica os 2 irmãozinhos, aí ficou uma estagiária, e ela me contou que ela era violentada pela madrasta, que ela era agredida, que ela sofria isso diariamente, me mostrou as lesões, e aí nesse momento nós acionamos o conselho tutelar, né, porque ela falou isso. E aí, acho que 2 anos depois, eu fui chamada para eu já tinha até saído da unidade. Eu fui chamada para uma audiência onde eu teria que... Eu fiz um relato formal, documentado, onde eu teria que ir lá falar. Mas aí nem precisei ir, porque o meu relato já entrou como uma das provas. Sim. Mas foi uma menina que saiu da casa do pai e da madrasta, que foi morar com a avó. Então, assim, né, eu pensei, será que vai dar alguma coisa eu fazer isso? Porque às vezes a gente pensa, né? Só vai me dar dor de cabeça isso, meu Deus do céu. Vão vir atrás de mim, vai acontecer alguma coisa. E na verdade não. Eu acho tão legal a gente falar disso, porque às vezes quando a gente tá na faculdade, a gente não acha que vai acontecer com a gente enquanto profissional, né? Sim. E a gente tem uma responsabilidade perante aos órgãos de que, né, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso, Fabi, para contribuir, até para os alunos saberem da nossa responsabilidade quando a gente está diante de um caso. Sim. E se a gente não fizer nada, o que pode acontecer com o profissional? Nós tivemos um caso recente, né? Acho que todos viram na mídia, de uma criança que foi violentada e não tinham nenhum relato nos prontuários de que tinha sinais de violência. Em nenhum lugar onde ela passou, né? Isso. E isso implicou para os profissionais. Então, nós, como profissionais, nós temos o dever de resguardar. A gente segue o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA diz, nós temos que proteger as crianças e os adolescentes. Nós, como profissionais de saúde, nós temos que proteger a todos. Criança, adolescente, adulto, idoso, mulher, né? Então, a gente fica numa linha tênue, né? Porque você tem a questão de eu preciso defender, mas quem vai me defender se acontecer alguma coisa? Entendeu? É uma linha muito tênue. E é muito complexo, porque você precisa lidar com algumas coisas. E é aí que entra a questão do vínculo com a comunidade. Geralmente nessas comunidades onde a gente tem lideranças, né? Que são as lideranças, que são as pessoas que estão à frente, né? Que estão ligadas a movimentos sociais, a ONGs. Elas nos ajudam muito para que a gente não sofra. E o agente de saúde, ele tem muito medo também, porque ele fica pensando, se eu falar, vão achar que fui eu, depois não vão querer mais me receber, eles sabem onde eu moro. Então, bem isso. tem isso. Então, o que a gente faz? A gente tem as notificações de negligência, que a gente pode notificar violência, negligência, e a gente encaminha esse documento que vai para o órgão que seja responsável. Então, ou ele vai para o conselho do idoso, ou ele vai para o conselho da criança, da saúde da mulher, quando são casos que a gente suspeita, né? Quando são casos que a gente tem certeza, que nem aconteceu nesse caso, a gente pode acionar direto. Lá onde eu trabalho atualmente, nós temos muitos casos de crianças que sofrem violência sexual doméstica. Então, nós acionamos diretamente já a guarda para encaminhá-los até a delegacia da mulher ou a delegacia da criança para que já seja tomado as providências, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente sabe que tem coisas que são reais, tem coisas que não são reais. Tem coisas, né, que são faladas, mas a gente não tem certeza. Então, a gente precisa ter esse cuidado também de como a gente vai abordar, de como a gente vai tratar, de quem a gente vai incluir nisso, né? Porque realmente é muito quem vai difícil. coletar a informação, Quem né? vai coletar essa informação. De que forma, de né? que forma. Mas nós, como profissionais, nós temos que estar abordando, sim. Seja na saúde da família, seja no hospital. Eu me lembro que eu recebi uma notificação de um hospital falando que a filha estava
maltratando o pai dentro do hospital e que eles queriam uma busca ativa para saber como que era esse relacionamento em casa. Então, assim, essa comunicação é muito importante que a gente tenha. Né? Legal. Uma pergunta mais pessoal. Como separar o envolvimento? Ai, Porque, É olha, complexo. percebendo a forma que a senhora fala, parece que ser um pouco difícil. É Porque a gente se complexo. envolve, querendo ou não, Sim. né? A gente... E como separa? Como que... E eu acho, assim, falando das minhas experiências, eu sou da saúde privada, né? Suplementar, terciária, então, assim, a atenção primária, você cria um vínculo maior. Exato, esse vínculo é o tenso, né? Diferente de um hospital, o paciente vai lá, tem aquele período e vai embora, né? Aham. Às vezes a gente acompanha, dependendo da função que você tá ali. Mas não é igual a atenção primária, né? Você tá ali no ambiente deles, é o chegar dentro de casa, é observar o que tá faltando. E para justamente você atender de forma mais eficaz esse paciente, né? Que é o que a gente aprende na faculdade. Não adianta você querer passar uma dieta para ele que ele não vai ter condições de cuidar daquela diabetes dele ali, né? Então, fala um pouquinho aí. Essa questão de separar é complexo ainda. Já tem 11 anos que eu tô na atenção primária e ainda é uma questão complexa. Mas no início era mais difícil, né? Porque você vê essas situações e você fica, assim, perplexo, né? Da primeira vez que eu vivenciei, eu fiquei, assim, não dormia à noite, ficava bem mal. Eu queria resolver de alguma forma. E aí você vai começando a entender que não é assim. Que muitas vezes, querendo ou não, você não consegue resolver tudo, né? A justiça, a gente sabe, tem os seus trâmites, né? Sim. Às vezes ela demora. E aí, realmente, no início eu ficava muito tensa, eu ficava muito preocupada. Eu me lembro quando foi esse caso, eu tinha 2 anos que eu tava na rede. Eu falei, meu Deus, eles vão vir atrás de mim. Vai, né? Você fica pensando na sua segurança da sua família. E, assim, são casos complexos que você pensa. Eu falo que eu nunca vou ficar... Eu vou ouvir uma história de violência e não vou ficar, assim... Impactada, né? É porque também... Nunca, nunca. É. E aí você chega em casa, às vezes você não quer conversar com ninguém, porque você tá sentindo aquilo. Então a gente sente. E eu falo que isso nos torna profissionais de excelência, porque assim, se você ouvir uma história dessa e você não sentir nada, você não tem humanidade. A gente fala muito sobre humanização. Mas é difícil de lidar, sabe? Com o tempo vai passando, você vai aprendendo a lidar com essas emoções. São emoções fortes que você vai lidar em qualquer situação, né? Seja ela no hospital, principalmente, né? Quando você tá ali no hospital, falece um paciente. Eu trabalhei em pediatria, tinham crianças que moravam no hospital. E aí, quando elas iam a óbito, a gente ficava bem mal. E a mesma coisa ali, né? Então, lidar com essas emoções, a gente vai aprendendo a lidar, mas ela nunca vai acabar. É uma coisa que a gente fica com aquilo na cabeça, sabe? Até hoje E querendo de manhã, resolver, ajudar, né, Fabi? Querendo... Hoje de manhã eu tava nessa ação e aí tinha umas criancinhas com um cachorrinho e elas adotaram o cachorrinho. Eu falei, vocês têm comida pra dar? Elas falaram, não. Eu falei, então vamos comprar ração. Aí fomos até a esquina, compramos ração pro cachorro. Ah, eu quero pirulito, então toma um pirulito pra vocês. E aí eu fiquei pensando isso até agora, sobre não ter alimento, sobre não ter um sapato. E você fica pensando. Então, E isso... quer ter o cachorro ali, no afeto, né? Não, e aí você fica pensando nisso. E aí você te motiva a pensar em outras formas de tentar resolver, né? Sim. Mas é isso. E ficar a indignação de quando você não consegue e de quando muitas vezes os órgãos eles não te ouvem. Às vezes você não se sente ouvido. Isso ainda me indigna muito. Ainda tem muito, né? Você acha que pensando nisso, né? Que a gente fala-se muito hoje sobre a saúde mental dos profissionais, né? Em relação à formação, desde da graduação, você acredita que os profissionais hoje, na realidade, são preparados para enfrentar lá a ponta da atenção primária? Não. Eu tive aula de psicologia nos meus 4 anos com uma psicanalista. Em momento algum foi falado sobre a minha saúde mental. Foi falado sobre a saúde mental de quem eu estaria cuidando. Sim. Mas sobre a nossa, não. E é muito difícil, né? Porque a gente acaba lidando com situações que você acaba, né?
tendo problemas aí de ansiedade, a gente sabe o tanto de Sim. profissional, né, que tem. E é muito complexo essa situação porque a gente não está preparado para isso. A faculdade, ela não nos prepara para a realidade. Ela nos prepara para aquilo que está no livro. É a base, né? Uhum. E apesar de eu ter feito uma faculdade onde eu estive presencialmente desde o 2º ano, que eu acho que eu não tenho que reclamar da minha faculdade, eu não estava preparado o suficiente. Né? Até hoje eu penso nisso. Eu sempre digo para os alunos, né? O que a gente vê dentro de sala é o básico, né? Precisa ir atrás, precisa buscar, se aprofundar, né? Vou contar um pouquinho da Thaís, porque ela ainda não teve aula, mas é importante até para os acadêmicos visualizarem, olha a produtividade que ela teve. Quando ela foi montar seu roteiro, ela ainda não teve aula de atenção primária. Sim. E ela, o que é APS? Mas ela não chegou nem para mim, nem pro professor Edson para perguntar. Depois que ela veio contar. Depois que ela foi... O que é, gente? Mas o que que é ela isso? foi atrás. Então, assim, né? Mas aí é do aluno, né? O aluno tem que buscar. Nós, professores, nós estamos aqui para orientar, monitorar. Olha, vai por esse caminho, vai pelo outro. Sim. Né? Mas quem realmente tem que se aprofundar é o aluno, né? Sim. E eu tive, assim, apesar de hoje estar na residência, eu já tive estagiários de outras instituições, né? Eu não me lembro se eu tive no IDERP. Mas eu tive, e eu sempre falava para eles, vocês precisam ler. Vocês precisam ler. Uhum. A faculdade, ela é apenas um impulso para que É um você... norte, né? Ela é um norte. Ela vai te falar o que você tem que fazer, obviamente vai te falar, mas você precisa ler. E eu me lembro que quando eu era acadêmica, eu também tinha isso, gente. Todo mundo tem isso de eu achar que a faculdade é que vai te mostrar tudo. E depois que a gente sai, a gente fala, poxa, meu Deus. Cara, eu tinha tempo de ler. Hoje em dia eu não tenho tempo de ler nada. Então, realmente, é isso, gente. É estudar, é ler, é procurar temas que você não sabe, que você tem dificuldade, é saber o que é APS, né? Porque hoje em dia atenção primária à saúde, antigamente era atenção básica. Exatamente. Que mudaram porque não tem nada de básico. De né? básico, de básico não tem nada. De básico não tem nada. E então, realmente, essas siglas, essas outras Quais nomenclaturas, são as nossas funções, né? A gente precisa saber. Porque gente, a enfermagem ela é muito complexa, ela é muito grande. A gente É um nunca vai saber grande tudo. quebra-cabeça. Depois que eu entrei em enfermagem, eu percebi que é um grande Pensa que é isso quebra-cabeça. aqui, mas E hoje em dia ainda mais, né? Ainda Sim, mais. Que a gente tem tecnologia e estetas, a gente tem enfermeiros... tantas formações, né, a mais, tantos campos que se abriram pra gente, né? Sim. Falando um pouquinho disso, Fabi, eu queria muito que você falasse um pouquinho da residência, porque quando a gente fala de residência, é muito comum que as pessoas pensem no profissional médico, né? Que ele sai da graduação, ele quer se especializar em uma formação, a gente faz a pós-graduação. O médico não, para ele ter aquela especialidade, ele vai para residência muitas das vezes, né? E a gente tem várias que a gente, enquanto enfermeiros, pode sair da graduação e ingressar em uma que é uma grande experiência, né? A residência realmente é que você reside ali e fica estudando aquele tema durante um tempo. Então, conta para nós um pouquinho da residência de saúde da família. Então, a residência, ela tem esse nome porque realmente eles moravam antigamente no hospital. Sim. E não existia residência em saúde da família para enfermeiros. Não existia residência para enfermeiros. Não, o enfermeiro, ele era enfermeiro e pronto. O enfermeiro padrão, né? Padrão, o enfermeiro Até hoje, padrão. eu acho que todo mundo pensa em enfermagem assim. Enfermagem o quê? Padrão. Padrão. Meu pai fala, ele fala, olha, minha enfermeira, mas ela é padrão. Tá? Aí eu falo, tá bom, pai, o senhor pode falar. Não vou discutir, não. Não vou discutir, não. Então, assim, a residência, ela é um padrão ouro de formação, porque ela é o ensino em saúde e em prática. Então, eu acho que a residência, ela vai mostrar pra você aquilo que a gente falou, né? Que é aquilo que o teórico não vai ensinar. Sim. São 2 anos, né? A residência multiprofissional em saúde da família. E assim como a residência médica, ela é um ensino em prática e ela é uma especialização para que você futuramente consiga trabalhar com essa prática. Daqui a uns anos, eu entendo e eu vejo que os concursos vão exigir as residências. Vai ser fundamental, né? Fundamental. Hoje não exige ainda. Não exige, mas tenho falas de Campo Grande de que provavelmente
oferecer vagas para a saúde da família. É igual no HU, né? Esses hospitais Sim. onde o regional, que exigem, por exemplo, enfermeiros que sejam neonatologistas, enfermeiros que sejam cardiologistas. A gente tem enfermeiros que sejam Especializados. especialistas em saúde da família. Uhum. Nós temos a residência, nós temos várias residências no país. A nossa residência aqui de Campo Grande, que é uma parceria com a Fiocruz, ela é uma residência que está entre as maiores do país, né? Nós estamos aqui em Campo Grande e em Dourados. Nós Certo. temos 9 unidades aqui e nós temos um trabalho bem grande lá desde 2019. Eu estou com eles, a gente está trabalhando. Já formei 5 turmas aí. E aí Olha nós só. temos, e as meninas, e assim, realmente, aquelas pessoas entram, muitas acabaram de sair da faculdade, não sabem nem o que quer fazer da vida, falam, Sim. não, passei e vou entrar. E acabam se apaixonando. E é o ensino em saúde, você se apropria. Porque muitas vezes a gente vai no estágio, a gente fica só lá, quietinho, observando, só sorrindo e acenando. Aham. Na residência não, você é o enfermeiro. Você vai estar ali na prática. Eu fico de apoio. Então, se você precisar, eu estarei aqui, eu vou te ensinar. E o que é melhor do que você ter alguém, né, pra te ensinar? Com Porque certeza. eu lembro quando eu saí da faculdade, meu primeiro emprego foi na saúde da família, me colocaram numa unidade onde não tinha nada, não tinha nem cadeira, porque era uma unidade nova. E aí eu tive que chamar tudo, buscar tudo, organizar Ir tudo, atrás de ir tudo. atrás, e não tinha ninguém pra me ensinar. Eu fiquei com uma enfermeira uma semana, incrível, que me ajudou, mas que não tinha ninguém me ensinando. Eu falo para elas, aproveitem esse momento. Porque Enquanto a gente, professor, tá ali, né? Tanto que algumas das meninas saíram, foram trabalhar como preceptoras hoje em dia. A gente tem residentes, eu tenho uma residente do primeiro ano que ela passou no concurso e virou preceptora. Que legal. E aí, sábado a gente tem um curso sobre DIU. Então, é bem interessante. Então, eu acho que as residências são muito importantes para nós, enfermeiros, também. Para que nós aprendamos, porque você aprende a ser enfermeiro, você aprende o básico na faculdade. Mas para você ser especialista e aprender, né, a técnica em si, a ter a vivência, é a residência. Perfeito. Perfeito. Nosso tempinho tá acabando, né, Thaís? Eu tô assim, encantada, mas tá tristemente acabando. Tem um pouco a ver a ambulância, né, na PS, né? Então, assim, tem que passar pelo concurso até chegar lá. Sim. Professor Edson, o senhor tá com disputa? Naquelas, meu coração ficou bem balançado agora, por atenção. Nós temos essa dificuldade ainda, né? Que os enfermeiros realmente precisam do concurso para entrar na atenção primária. Isso. Não existe ainda especificamente um Direto, concurso né? direto, os contratos. Os médicos já conseguem. Os médicos conseguem, até pela escassez, né, de profissional. Mas o nosso tempinho tá acabando, infelizmente. Fabi, deixa uma dica aí, ou uma reflexão para os nossos alunos. Eu acho que a atenção primária à saúde, ela é muito específica, tem que ter um perfil, né? Tem que ser relacional, não tem que ser só técnico, né? A gente fala muito no cuidado humanizado em todas as áreas, Sim. mas eu acho que a APS, o vínculo é maior, né? Assim, do que a gente visualiza em outras instituições privadas. Deixa aí para nós uma mensagem para os nossos alunos. Eu acho que a enfermagem, ela ainda tem muitas barreiras a serem quebradas, né? E eu acho que a gente não tem que desistir de primeira, a gente precisa enfrentá-las. E essa pessoal que tá formando, que tá jovem aí, com força, tem que nos ajudar nisso. Com vontade de viver, tem que nos ajudar nisso, sabe? E eu percebo que ela tá ganhando força, a gente tem muitas barreiras ainda. A atenção primária é um lugar fantástico, eu amo trabalhar. E eu acho que quem tem um pouquinho de interesse precisa se aprofundar e trabalhar nisso. Seja em qualquer das áreas, a gente precisa se aprofundar e precisa se empoderar daquilo, né? Não é trabalhar por trabalhar, né? Eu falo que enfermagem não é só amor, é uma ciência também. Então Com certeza. É a gente trabalhar e dar o nosso melhor. Sempre pesquisando, sempre se especializando, não ficando só naquele, a gente fala dos enfermeiros, né? Que são aqueles que sentam e ficam ali. Então, acho que é isso, é a gente ter um olhar mais humano e tentar ouvir mais as pessoas, né?
do que levar só conhecimento, mas ao invés de levar, compartilhar conhecimento. É isso. Perfeito. Muito obrigada, Fabi. Imagina, Foi um enorme prazer gente. receber a senhora. A gente amou. Obrigada, Fabi. Meninas. Eu amei estar aqui. Que bom. Pessoal, se vocês gostaram do episódio, assim como eu, vocês ficaram apaixonados em saúde da família e atenção primária, curtam, se inscrevam, compartilhem o vídeo, assistam os próximos episódios, sigam a gente nas redes sociais. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.